Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. É uma alegria muito grande nesse dia partilhar com vocês essa palavra tão especial sobre a oração que o próprio Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. A verdade é que todos nós conhecemos essa oração. Todos nós sabemos de cor essa oração. Mas nós sabemos o significado do que Jesus quis nos ensinar com a oração do Pai Nosso. Jesus vai nos ensinar, meus irmãos, que a nossa oração deve ser uma oração que vem do nosso coração. Justamente porque é a oração perfeita, a oração que toca o coração do Senhor, não é aquela oração das belas palavras. Porque não importa quantas ou quais palavras nós vamos utilizar na oração, porque Jesus deixou bem claro: o Pai sabe o que nós precisamos muito antes de nós pedirmos. E por isso, Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E precisamos conhecer essa oração. Porque, justamente por nós sabermos de cor, nós acabamos não meditando sobre o que nós estamos rezando. Essa é uma oração perfeita porque foi o próprio Senhor que nos ensinou. Mas, se ela não for uma oração que sai do nosso coração, ela se torna uma oração vazia, porque nós estamos falando da boca para fora. É uma oração com palavras bonitas, mas que vai estar vazia do nosso sentimento, da nossa intenção. E Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, Ele não quer simplesmente ensinar uma oração decorada. Jesus quer ensinar o modelo, a maneira que nós devemos nos dirigir ao Pai em oração. E o mais importante é a oração
precisa sair do nosso coração. Mesmo que seja uma pequena frase, mesmo que a sua oração for dizer simplesmente: Senhor, eu te amo, tem misericórdia de mim. Se essa oração e essas palavras vêm do coração, ela vai ter um grande sentido. E no Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Nós não precisamos usar palavras bonitas, usar palavras dos outros. Nós não precisamos embelezar a nossa oração, pensando que assim o Senhor vai nos ouvir, porque o Pai sabe do que nós precisamos antes de nós abrirmos a boca. Então a verdade, meus irmãos, prestemos bastante atenção nisso. Eu aprendi isso com um sacerdote. A oração, ela serve muito mais para nós do que para Deus. Sim, quando nós estamos rezando, nós estamos aprendendo, nós estamos criando intimidade e relacionamento com Deus. Porque quando nós rezamos, é como se nós estivéssemos lembrando a nós mesmos quem está no controle e na direção da nossa vida. E quando nós falamos com Deus na oração, a nossa mente, o nosso coração se liga no Senhor, e por alguns momentos nós vamos nos desligar das nossas coisas do mundo, das nossas preocupações, das nossas lutas, e vamos estar em comunhão com o Senhor. E é por isso que quando nós estamos diante dele, a nossa oração tem que ser essa oração que sai do coração, que sai da nossa alma para tocar no coração do Senhor. É assim que nós precisamos nos dirigir a Deus, com a certeza que Ele não está longe, que Ele está perto e que Ele nunca vai nos desamparar. Ele vai estar sempre conosco. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a dizer Pai Nosso. Então, quando nós rezamos, a nossa oração não pode ser uma oração egoísta para dizer: Pai, o Senhor é meu, o Senhor tem que fazer tudo o que eu quero. Não. O Senhor é Pai de todos, é Pai Nosso. E sendo Pai Nosso, nós somos todos irmãos. E diz: santificado seja o vosso nome. A santificação do nome do Senhor é na nossa vida, porque Ele é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. E na oração do Pai Nosso nós pedimos também: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Meus irmãos, olha o que Jesus nos ensina. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós aceitamos que a vontade dele seja feita na nossa vida da mesma maneira que acontece no céu. E no céu, a vontade do Senhor acontece da forma perfeita e santa. Porque no céu, todos adoram, todos louvam e todos vivem debaixo da graça do Pai que está nos céus. Então, quando nós estamos rezando, nós estamos dizendo: Senhor, eu aceito na minha vida que a sua vontade seja feita. Eu aceito andar debaixo do seu senhorio. Eu aceito me submeter à sua vontade. É isso que nós estamos clamando, pedindo que os céus comece aqui, agora na nossa vida. Que aquilo que nós vamos viver na eternidade já se manifeste hoje. E continuando a oração, Jesus vai nos ensinar como nós devemos rezar e pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meus irmãos, essa parte da oração do Pai Nosso, ela é muito importante para a nossa vida,
porque nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a viver o dia de hoje, nos ensina a ter a certeza que o Senhor vai providenciar o melhor para nós hoje, e que o amanhã pertence a Ele, que o depois pertence a Ele, mas queremos viver bem o presente, o dia de hoje que Ele nos deu. E pedir o necessário para hoje é ter confiança no Senhor e saber que Ele nunca nos desampara, mas que Ele está sempre conosco. E continuando, Jesus vai dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus então nos leva a meditar sobre o perdão. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vai vos perdoar. Mas se vocês não perdoarem aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vocês cometeram. Meu irmão e minha irmã, aqui está também um grande ensino do Pai Nosso, porque o Senhor vai nos mostrar que aquilo que nós pedimos a Deus, a nossa oração que nós voltamos para o Senhor, ela precisa estar em sintonia com aquilo que nós fazemos da nossa vida. Porque a nossa vida é um reflexo de Deus. Então, se nós pedimos perdão a Deus, nós temos que perdoar. Se nós pedimos paz ao Senhor, nós temos que ser portadores dessa paz na vida dos outros. A resposta da nossa oração, ela está ligada àquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Nós não podemos esquecer disso. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós temos a oportunidade de lembrar que para recebermos as graças e os favores de Deus, nós precisamos estar dispostos a lutar, a trabalhar, a perdoar, sair do nosso comodismo e darmos sempre um passo, sabendo que o Senhor nos guia, sabendo que Ele nos conduz, mas que nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando tudo vir do céu. Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Deus nos deu condição de fazer, Ele não vai fazer por nós. Quando nós pedimos a Ele alguma coisa, nós temos que lembrar que nós também precisamos fazer muitas coisas. Jesus nos ensina isso nesse modelo perfeito de oração, justamente para nós entendermos que a nossa vida com Deus é um relacionamento de um pai com um filho, de filhos com seu pai, e que nós não estamos sozinhos. Por isso a oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso, Pai de todos, que dá oportunidade para todos e que deseja que sejamos filhos, que possamos imitá-lo no nosso proceder e no nosso agir. Nós precisamos estar sempre em oração, porque é pela oração, meus irmãos, que nós vamos criando intimidade com Deus. É pela oração que nós vamos nos achegando a esse trono da graça. É pela oração que o nosso coração vai se abrindo para o Senhor. Por isso, nós não podemos deixar de rezar. E não podemos deixar de fazer a nossa vontade. A palavra oração, ela tem esse sentido.
orar e ação. Então é assim, eu estou diante do Senhor, mas eu não vou cruzar os braços. Eu estou pedindo algo, Senhor, mas eu não vou esperar que caia do céu. Eu vou pedir a Ele força, eu vou pedir a Ele coragem, eu vou pedir a Ele sabedoria, para que os meus sonhos, os meus propósitos de vida possam ser realizados. E quando nós temos essa coragem de, na oração, submeter os nossos pedidos à vontade do Senhor, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós, nós vamos viver em paz. E é por isso que o Senhor nos ensina esse modelo perfeito de oração. E é por isso que o Senhor fala: a oração não é atendida pela força ou pela quantidade de palavras. A oração é atendida por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Pelos nossos atos, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, conosco mesmo, com os outros e com Deus. O Senhor já sabe tudo que nós precisamos. Então, quando nós estamos diante dEle, Ele já conhece o nosso coração. É por isso que o Senhor nos ensina essa regra de ouro. Tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher. Eu queria convidar você hoje para aprofundar nessa oração, para desejar de verdade viver a oração do Pai Nosso, colocarmos o sentido que essa oração merece e nos entregar totalmente ao Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor para sempre. Nós temos tantos motivos para te louvar, Senhor. E hoje, em especial, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nos alimentar com essa palavra e por nos fazer entender a maneira correta de fazermos a nossa oração. Não pela força das palavras, não simplesmente por palavras decoradas, mas por aquilo que sai do nosso coração para o coração do Senhor. Então, Senhor, que hoje possamos fazer esse exame de consciência e sempre que rezarmos o Pai Nosso, que não seja palavras decoradas, mas que sejam palavras que vêm do nosso coração. Que a nossa oração, Senhor, seja fruto do nosso dia a dia e que possamos entender que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. À medida que nós vivemos, à medida que nós praticamos, à medida que nós caminhamos na Sua palavra e levamos esse amor e essa verdade aos nossos irmãos. Dai-nos a graça, Senhor, de rezarmos sempre e nunca cruzarmos os braços, nunca ficar deitado esperando que as coisas aconteçam, mas que a nossa oração seja sempre clamando ao Senhor a força para lutar pelos nossos sonhos, lutar pelos nossos objetivos e principalmente te amar na pessoa do nosso irmão. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus.